E aí, galera? Francisco Maciel aqui no Toques do Chico, seu canal sobre saúde mental e comportamento humano em todas as plataformas. Comemorando 2 anos no ar, com vídeos semanais, sem furar contigo uma única semana. Postagens constantes, diárias, lá no Insta. Ainda não tá conosco? Faz o nosso conteúdo circular, né? Por favor. Comemorando esses 2 anos, o vídeo dessa semana fala de um tema que já me pediram muito, inédito: vitimização, síndrome de vitimismo. O que será que é isso? Quem não conhece alguém, impossível, né? Quem não conhece aquela pessoa que acha que o mundo gira ao redor do próprio umbigo, que acha que todos estão contra ela, que não consegue reconhecer os próprios erros, tem um raciocínio defensivo tremendo, que acha que o seu problema é sempre muito maior, mais grave, mais urgente que dos outros, que está sempre vendo o lado negativo de tudo, que o copo está sempre vazio e nunca meio cheio, que tem uma dificuldade enorme de assumir as rédeas da própria vida e de chamar a responsabilidade para si mesmo, que está sempre mal, sempre ruim. Quem é que não conhece? Há vários perfis desse transitando no nosso cotidiano. E essas pessoas, elas padecem e elas sofrem muito, porque elas não conseguem reconhecer o seu potencial, o seu tônus de vida, a sua capacidade de trazer as rédeas da própria vida para suas mãos. E isso gera um sofrimento tremendo para elas próprias e para as pessoas que convivem com elas, que tem que estar, essas pessoas que convivem com elas, o tempo todo injetando ânimo, injetando gás, injetando potência, quando na verdade essa potência tem que vir da própria pessoa. Há uma máxima no universo psi que diz assim: tudo aquilo que nós fazemos nos traz um ganho, ainda que este ganho seja negativo. Tudo o que fazemos tem um porquê, ainda que inconsciente. Sempre ganhamos com um determinado posicionamento, ainda que este ganho seja a manutenção em uma posição de inferioridade, menos-valia, vitimização. As pessoas que sofrem deste mal, que padecem da vitimização, elas têm uma dificuldade imensa de realizar autocrítica, de trazer para si a responsabilidade daquilo que fazem, trazendo para si a responsabilidade de mudar a própria vida. A culpa é sempre do outro, é sempre do terceiro, é sempre do universo, é sempre da situação, é sempre da infância, é sempre de algo que está para além das suas próprias capacidades e faculdades. Pessoas que se vitimizam demais padecem, obviamente, de falta de autoestima, de autocontrole. Por quê? Essas pessoas sentem que os outros nunca vão conseguir valorizá-los, gostar deles, reconhecê-los pelo próprio mérito, porque eles próprios não conseguem enxergar quais são o seu mérito, o seu valor. Consequentemente, estão o tempo todo esfacelando, estão o tempo todo se esvaindo, estão o tempo todo achando que não podem ser gostados, valorizados. Portanto, essas pessoas, elas têm um traço, normalmente, de manipulação e de controle que normalmente não é percebido. Eu manipulo e controlo o outro para que o outro tenha pena de mim. Ai, coitado que sou, tão frágil, tão indefeso, tão incapaz, tão coitadinho. Porque se o outro tem pena de mim, eu consigo me esquivar da minha responsabilidade de virar o jogo,
de fazer as coisas de uma forma diferente. Se eu mobilizo pena no outro, o outro desce a régua de cobrança, a régua de exigência, a régua de me responsabilizar e de me devolver aquilo que eu preciso entregar. Consequentemente, as pessoas que estão o tempo todo se vitimizando, elas estão contando que, em mobilizando a culpa, os outros vão pegar mais leve comigo. Consequentemente, eu vou poder me esconder nesta minha fragilidade, nesta minha vitimização. Portanto, há um controle, há uma manipulação muito grande. Porque a pessoa que sofre do vitimismo se vale disto para conseguir um salvo-conduto, para não ter que virar o jogo. Como é que a gente lida com isso, né? Porque todos nós somos cercados de pessoas que se vitimizam o tempo todo. Eu brinco assim, para cada aspecto negativo que o vitimista traz, eu devolvo com um aspecto positivo, de forma a equalizar, equilibrar a balança. Para cada não, devolvo com um sim. E o ideal é se esquivar da vitimização do outro. Porque se eu entro na rotação de vitimização do outro, eu alimento o outro justamente com aquilo que ele precisa. A minha condescendência, a minha complacência, a minha pena que eu tenho do outro. E nada pior do que ter pena do outro, porque a pena do outro desqualifica. A pena que eu tenho do outro inviabiliza, tira o tônus, a capacidade do outro de virar o jogo. Portanto, fuja deste jogo, desse ping-pong, de alimentar a vitimização que o outro precisa. Assunto complexo, super sério, porque obviamente a pessoa que padece de vitimização não se percebe com capacidade de virar esse jogo. Mas é preciso sair dessa frequência. Toques do Chico, total contra a vitimização. Porque a responsabilidade da nossa vida está aqui, ó, nas nossas mãos e nas mãos de mais ninguém. Saúde mental na veia, te injetando responsabilidade pela própria vida e pelo próprio rumo. Porque no frigir dos ovos, nós é que somos responsáveis pelas nossas mudanças. Toda segunda um vídeo novo no canal. 2 anos.